Saúde, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Vamos falar de juventude hoje. Vamos falar de uma coisa muito vibrante, que é a juventude, muito alegre. A pastora Camila, mais cedo pela manhã, falou também a respeito. Eu lembro que no ano passado a gente teve um evento também sobre a juventude, que a irmã Nádia me convidou para falar, e aí eu falei brevemente, trouxe algumas referências de Caleb, né, que se sentia jovem, mesmo tendo 80 anos, aquela coisa, mas aí, refletindo, meditando um pouco na palavra, eu senti a necessidade de falar um pouco sobre a juventude de Jesus, né, já que a Bíblia relata o nascimento de Jesus, né, e depois do nascimento de Jesus só tem mesmo essa passagem de Lucas, que vai falar dessa parte aí que Jesus tem 12 anos, né, e que ele participa, né, da festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus, Maria e José, né, eles vão todos os anos para Jerusalém para participar dessa festa da Páscoa, sendo que as pessoas, né, de Jerusalém não acreditavam em Jesus, que um menino de 12 anos pudesse falar tão bem, pudesse realmente se expressar em relação a lei, né, decorar, já que era muita coisa, né, escrita, muita coisa para decorar. Então eles duvidavam de Jesus, né, também pelo fato de ele vir de Nazaré, que era uma região bem distante também de Jerusalém, e pobre também, né. Então Jesus, Maria e José eram pessoas pobres, né, vieram de um contexto pobre. Então o que se espera de um público pobre? Né? A falta de acesso, a falta de educação mesmo, a falta de conhecimento. Mas Jesus, ele prova justamente o contrário, né? Ele prova que mesmo com 12 anos ele chega lá, ele começa a falar da lei, ele começa a mostrar a sabedoria, né? Um adolescente muito inteligente, e aí as pessoas ficam surpresas diante dessa situação em que vê uma pessoa, um adolescente, né, de Nazaré, e vem e fala também, e mostra realmente que tem conhecimento. E aí, Jesus, nessa época, ele já buscava sobre a lei. Ele era uma criança que os pais, né, de Maria e José, incentivavam também Jesus a leitura, a busca. E aí, quando Maria e José encontram Jesus, se perdem, na verdade, né, Jesus fica por 3 dias sumido, né? E ele estava lá no templo, estava lá com os mestres da lei, perguntando coisas, estava ali também ouvindo também. Então ele já estava naquele contexto de igreja, naquele contexto de busca, na casa do Pai, né? E aí quando Maria e José encontram Jesus, pergunta para ele, né, onde é que você estava, meu filho, né? Estava perdido. E aí Jesus questiona, interroga, né? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai, que eu deveria estar na casa do meu pai? Porque Jesus, ele já tinha essa concepção de que ele veio para morrer, para salvar, né? E já tinha essa ideia, mesmo sendo um adolescente. Mas talvez Maria e José não tivessem essa ideia toda de que, né, a respeito dele, até porque a Bíblia não relata em momento nenhum sobre milagres de Jesus nesse período, então não tinha como ter aquela convicção toda, né? Existem alguns relatos, talvez de apócrifos, de que Jesus tinha ressuscitado um passarinho, coisa do tipo, mas isso não está ali comprovado realmente, está lá nos livros apócrifos. Então a Bíblia não relata em momento nenhum a respeito sobre esse Jesus adolescente e milagroso, não, mas ele vivia um período comum, mas com busca, né, com sabedoria, buscando integridade intelectual, também integridade física, no sentido de cuidar do corpo, e também em graça, em relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, né? Existem alguns pregadores, algumas pessoas que falam de Jesus e essa busca da graça no sentido de relacionamento com Deus, mas eu coloquei aqui no meu esboço relacionamento com o próximo, porque não tem como eu estar bem com Deus se eu não estiver bem com o meu próximo. É que eu estava falando com minha sobrinha, né, Stephanie, que eu trouxe ela aqui hoje também porque ela é jovem, todos nós somos jovens, né, gente? Mas ela está um pouco mais jovem, né? Então um pouquinho mais jovem que a gente. Ela está lá com seus 19, né, até? 19. E essa mensagem também é para você, né?
E Jesus, ele nos ensina nessa época da vida dele também. É incrível que Jesus é maravilhoso, a gente sabe, mas desde a adolescência Jesus já está ensinando alguma coisa. O que a gente pode aprender com um adolescente de 12 anos? Que muitas vezes a gente faz pouco caso, né? O que um adolescente pode realmente nos ensinar? E Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele também era homem, também era ser humano, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. Então, mesmo nessa época, ele estava ali nos ensinando como buscar esse conhecimento. Eu acho que todo jovem, se por exemplo já está nos 12 anos e não sabe o que vai fazer da vida, eu acho meio arriscado, né? Porque a gente precisa ter uma noção do que vai fazer. A maioria dos jovens atualmente estão jogando Free Fire. Eu digo isso pelos meus alunos, né? Que só está jogando videogame, que só está jogando bola e tudo mais. Não se pensa muito sobre essa questão do futuro. Eu lembro que com 12 anos eu já estava querendo ser professor mesmo, apesar de todos os problemas de ser professor, né, pastora? E os outros professores aqui também, o pastor Luciano também, a nossa irmã Luci também, que dá aula também. Nosso irmão ali também, que é professor de matemática. Enfim, então Jesus ele já nos ensinava nessa época a buscar por esse intelecto, buscar pelo conhecimento, que eu acho que esse é um ensinamento para todos, né, independente da idade, até porque existem estudos que dizem que aquelas pessoas que buscam conhecimento, né, tá ali como um exercício de leitura, ela tende a ter menos problemas psicológicos na fase idosa, porque você está ali exercitando a sua mente, você está ali cuidando mentalmente, a gente vai cuidar do corpo a partir do momento que a gente cuida da mente também. Então, e essa estatura, né, do corpo, que a gente precisa também cuidar do nosso corpo, né, para que a mente esteja bem, também é importante a boa alimentação, né, cuidar também, fazer pelo menos algum exercício físico, né? Eu, assim, não sou um grande exemplo para isso que eu vou fazer esse ano, mas... Foca no céu. Mas assim, não, você está ótimo. Mas assim, eu faço minha caminhada lá 4 vezes na semana, tá? Até porque também moro na aula, então graças a Deus, né? Tem ali uma paisagem também para ajudar. E aí Jesus nos ensina também nesse processo da gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física e cuidar desse relacionamento com o próximo e com Deus, né? Como que eu cuido desse relacionamento com o meu próximo, né? Eu acho que é estabelecendo pelo menos uma boa convivência pelos lugares por onde eu vou, né? Na minha família, começar pela minha família. Se eu tenho um bom relacionamento com minha família, apesar de na minha família terem pessoas, né, de direita, infelizmente, eu tento manter ali um relacionamento com eles também amigável, o básico pelo menos, e com o meu trabalho, com os colegas, por mais que seja difícil muitas vezes também, no ambiente de trabalho, sempre tem aquela pessoa que quer puxar seu pé, né, puxar seu tapete por alguma razão. Mas é isso, o Espírito Santo de Deus, ele nos instrui, né? É isso que eu peço, eu deixo todos os dias para ele me dar sempre a melhor escolha no momento de situação difícil, porque ser professor e trabalhar com adolescente é muito arriscado, né? Eu já tenho 16 anos de sala de aula, de escola pública, e lidar com os problemas da escola pública é muito difícil, né? E aí, na hora de tomar uma escolha, na hora de falar alguma coisa, também a gente tem que pensar 10 vezes, né? Porque tudo vem cobrando pela figura do professor, né? Porque tudo é culpa do professor, e aí a gente tem que ter realmente esse discernimento. Então eu cuido do meu próximo procurando estabelecer um bom relacionamento, né? Não é aquele relacionamento de fake, né? De falsidade e tal, mas é aquele relacionamento que, se você tem algum tipo de antipatia pela outra pessoa ali, pelo menos um bom dia, uma boa tarde, né? Ter o básico, né? E esse relacionamento com Deus, ele se dá como? Se dá a partir da busca pela palavra de Deus, né? Como é que a gente conhece a Deus, né? A partir da sua mensagem, a partir do que está ali registrado, né? Está ali escrito, e buscando também analisar criticamente também essas escrituras, porque trocentas pessoas vão falar a respeito dessas escrituras, e é interessante que a gente tenha uma criticidade, né? Sou eu professor de teologia, Luciano, então é isso, é ter essa noção de Bíblia e buscar ali analisar do original, basicamente, ter uma noção, e ver também
todas as possíveis traduções, né? Eu estava falando com um amigo ali a respeito de traduções atuais que chamam Jesus de cara, por exemplo, né? E aí eu acho um absurdo porque tem determinadas formas de falar que é necessário manter a tradição. A gente é progressista, a gente é para frente, mas em se tratando da palavra, eu acho que tem coisas ali que é fundamental a gente manter, a gente repensar. Né? Então eu tenho algumas críticas já a fazer também a essas traduções atuais, muito atualizadas demais. Às vezes quer resgatar esse jovem, essa juventude, mas vai fazer de uma forma talvez exacerbada, de uma forma talvez que pode acontecer alguns equívocos aí. Porque chamar Jesus de um cara, eu acho que é arriscado. E aí o irmão fez a leitura, mas eu gostaria de fazer essa leitura porque eu trouxe a tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a tradução que eu tenho mais proximidade, que eu acho que eu gosto bastante. E aí eu vou fazer ela aqui rapidinho, certo? Se vocês pudessem ficar de pé, poderíamos fazer isso de pé. Eu sei que a gente já levantou muito hoje, mas aprenderam com a Esther, naquele dia que ela, vamos fazer a leitura do Evangelho em pé. E aí eu acho bacana isso. Então a leitura de Lucas 2, 41, 52, que diz o seguinte: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como era de costume. Passando os dias da festa, quando voltaram, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminhavam um dia inteiro e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam estavam surpresos com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito impressionados, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhe disseram. Ele desceu então com eles, voltou para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe conservava no coração todas essas coisas, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Poderia sentar. Obrigado. E eu queria chamar a atenção para o versículo 51, que no final diz assim: e ele era submisso, né? A sua mãe conservava no coração todas essas coisas. Ao falar de um Jesus que ficou perdido 3 dias, que ficou lá, e aí José e Maria foram procurá-lo, dá uma sensação de que Jesus talvez tenha sido um adolescente rebelde. Não, né? A palavra confirma que ele era submisso, mas ele estava convicto do que ele ia fazer ali, né? Do que ele já devia estar buscando, né? E nós, muitas vezes, nessa fase, a gente não tem ainda noção do que vai fazer, né? E por essa ideia de Jesus ter vindo de Nazaré, distante e pobre, e aí as pessoas questionavam: será que Jesus, esse adolescente, vai fazer alguma coisa? E a frase era: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Que é uma coisa que eu já ouvi muito aqui também aqui na igreja, né? Algumas pessoas pregando, falando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí esse faz até um link também com a própria igreja, né, Nazaré. E quando se refere a esse período de 12 anos, por exemplo, o que é que nós estávamos fazendo, né, nesse período? O que é que você, nessa fase da vida, estava fazendo? Então essa passagem relata o episódio em que Jesus, aos 12 anos, vai com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, após a celebração. Após a celebração, José e Maria retornam para casa, mas Jesus permanece no templo, sem que eles o percebam. Depois de 3 dias de busca, eles o encontram e os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Jesus mostra que a juventude é um tempo de busca espiritual e profunda, não apenas
uma espera passiva pela vida adulta. Ou seja, essa é uma fase não só para a gente ser feliz e buscar e brincar também, é muito importante viver cada fase da vida, mas não esperar pela fase adulta de uma forma passiva, de uma forma, vou esperar que chegue, porque vai chegar para todo mundo, né? Mas ter essa busca, sim, é importante. Então, mesmo sendo filho de Deus, ele apareceu, cresceu e foi obediente. Isso nos inspira a crescer também com a busca pela palavra de Deus, humildade e fé. Então, o equilíbrio entre sabedoria, estatura e graça é um modelo para a formação integral da pessoa. Aprender a pensar, a cuidar do corpo e a se relacionar bem com Deus e com o próximo. E aí eu encontrei também em outras passagens, tinha muitas passagens a respeito sobre a questão da juventude, e eu precisei ser sucinto mesmo, né, por uma questão de tempo. E eu achei bem interessante destacar o que está lá em 1 João 2,14, que diz: eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, pois sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Então, se somos jovens, se temos força, independente da idade, se temos vitalidade, e se a gente busca pela palavra de Deus, essa palavra de Deus está em nós, porque o conhecimento se dá a partir do momento que a gente busca, que a gente está ali, né, fazendo exercícios, porque assim, são 66 livros da Bíblia, né? Então como é que a gente aprende com tanta coisa, que realmente é um conteúdo maçante, exercitando o conhecimento, fazendo anotações. Eu mesmo gravo muitos áudios também, de textos, fico escutando, fico assistindo vídeo também. Então, se a gente busca por essa palavra se internaliza em nós, e a gente vence o maligno a partir disso. E que maligno é esse? O maligno da adversidade, o maligno dos conflitos diários que a gente vive. Amanhã é segunda-feira, muita gente aqui vai trabalhar amanhã, e a gente vai, ao acordar, a gente precisa estabelecer escolhas. A escolha de sempre fazer a coisa certa, sempre de escolher a palavra que vai falar, porque às vezes até uma palavra que a gente fala desmorona o nosso dia, muda completamente. Então, ter esse discernimento se dá a partir da busca pela palavra e do Espírito Santo que habita em nós, nos orientando, falando com a gente. Então, jovens, todos nós aqui que somos jovens, a palavra de Deus está em nós. Então, assim, por mais que seja utópico a gente falar assim, vou vencer todos os problemas da vida, isso é muito difícil, mas sabe aquela certeza que a palavra de Deus traz para o nosso coração? Sabe aquela paz que excede todo o entendimento, que a gente consegue respirar fundo e dizer, não, eu não sei o que virá do futuro, eu não sei o que virá lá na frente, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que essa palavra de Deus está em mim, está em nós, e esse Espírito habita em nós, soprando no nosso ouvido, falando no nosso coração, nos direcionando, nos dando ali sempre a melhor escolha. Então, esse trecho bíblico, ele indica que ser jovem é sinônimo de força. E a palavra que é movimento está nos jovens, e por essa razão o maligno, as adversidades, são vencidas pelo poder que há na palavra de Deus. Só que ser jovem também é ser imaturo, é ser impulsivo, é ser inexperiente, é querer experimentar tudo e correr riscos desnecessários. É importante também a gente entender que a gente é jovem, que a gente tem muito tempo pela frente, mas a gente precisa aprender com os mais velhos. A gente precisa aprender também com uma pessoa que já tem a experiência. Então, o jovem ele pode ter muita coisa, mas e aí a experiência? A pessoa pode ser, sei lá, PhD, mas se ela não tiver vivência, a mesma coisa para ser professor. A gente aprende a ser professor na prática. Na teoria, muitos professores que estão lá na faculdade, dando aula em faculdade e que nunca ensinaram no ensino básico, eles não têm uma noção do que é ser professor nesse contexto. Então, é aquela coisa da prática mesmo. Então, e esses riscos desnecessários que a gente corre na juventude, muitas vezes tem a ver com
o lugar onde você anda, né, nós somos fruto do meio que a gente vive, então, a depender do ambiente que a gente frequenta, esse ambiente pode nos incentivar a usar drogas, né, a ter a questão da prostituição, de se relacionar muito sexualmente, desprotegido, né? Então tem que ter cuidado com isso, porque a fase da juventude é uma fase de experimentação também, é aquela coisa da gente não saber das coisas e quer experimentar tudo, mas ter esse cuidado para não se esbarrar em situações, né, de doença sexual, de drogas também, que podem ser situações irreversíveis, né? Então ter muito cuidado com isso. E tem um outro trecho que está lá em Eclesiastes 12, que eu destaquei, que eu gostei também, é o último, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, ou da mocidade, antes que venham os dias tristes e cheguem os anos dos quais dirás: neles não tenho prazer. Muitas vezes a gente chega numa certa fase da vida realmente sem ter buscado a Deus, e aí a gente entra em depressão. Acho que esse é muitas vezes um motivo, né, de depressão, um motivo de suicídio, um motivo de tristeza profunda. Então, antes que chegue esse momento, né, lembra-te do teu Criador nesse período. Por isso que é importante também aquela outra passagem que fala sobre ensinar a criança um caminho que se deve andar. Se eu estou hoje aqui, é porque minha mãe lá na Assembleia de Deus, na Liberdade, fazia questão que eu fosse para a igreja. Ela levava todo mundo, eu lembro que sentava todo mundo no mesmo banco, assim, né? Tudo pequenininho, assim. Era muito lindo, porque hoje eu acho lindo, mas no período que eu fiquei afastado de 11 anos, eu achava um horror, né? Mas retomar para a igreja e retomar essas memórias também mostra para a gente que a gente pertence a alguma coisa. E pertencer a esse reino de Deus é maravilhoso. Nos assegura de muitas coisas que a gente está vivendo. Eu estou aqui, parece que eu estou ótimo na vida, mas tenho problemas também, estou cheio de problemas, né? Vários problemas para resolver, mas tenho consciência de que tudo no seu tempo, né, vai se resolver, as coisas. Eu vou ter a oportunidade de corrigir determinados problemas também da minha vida, e a gente vai se assegurando quanto essa palavra que nos traz paz, nos traz conforto, né? E esse texto ele sugere buscar a Deus também na juventude, não deixar chegar à maturidade, né? Mas se fortalecer na palavra para ganharmos consciência espiritual e intelectual diante das Escrituras. Como a pastora falou mais cedo sobre, às vezes a gente deixa chegar, sei lá, determinada fase da vida mais madura, agora eu vou para a igreja. Porque achar que aproveitar a vida, aproveitar a juventude é os prazeres que, em geral, né? Enfim, mas entender que essa fase ela é essencial, porque vai nos dar base para lá na frente a gente também não se desviar dos caminhos de Deus, para a gente conseguir lidar com nossos próprios problemas, né? Porque ser adulto hoje em dia e ter saúde mental também é muito difícil. Né? Tanta gente está com depressão, tanta gente com ansiedade, tanta gente, né? Na minha área também vejo lá professores muitas vezes que vão para a sala de aula com crise de ansiedade. Aí eu digo, a secretaria vai te substituir em algum momento, então você está sofrendo, né? Então a gente trabalhar isso também. E que é isso, eu vou tentar não ser muito longo, né? E aí eu gostaria de fazer apenas uma oração rapidinho final, para a gente finalizar esse momento e agradecer a Deus por essa mensagem, por essa palavra, que Ele continue nos abençoando, nos usando. Em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha juventude para o Teu reino de justiça, amor e paz. Em nome de Jesus. Amém. Começamos bem o mês de agosto, né, irmã Nilza? Com duas belas reflexões, uma pela manhã com a pastora Camila, trazendo essa palavra de abertura do mês. E aí a pastora Camila não ficou presa à juventude biológica, né, mas
o significado do que é ser jovem. Então, com a reflexão que serviu para toda a comunidade que estava aqui pela manhã, e agora nosso querido Jair também trazendo uma palavra de fortalecimento. Isso é importante, né? Sairmos daqui e começarmos a semana com o espírito jovem, né? Vamos sair daqui já em alguns instantes com esse espírito jovem para encararmos as demandas que nos aguardam, né? Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e abençoar a comunidade também. Pai nosso, Mãe nossa, nós te louvamos e te agradecemos pelos momentos que nós passamos aqui, neste espaço sagrado, neste chão sagrado, tanto pela manhã quanto agora à noite. Te agradecemos por mais uma vivência, pela oportunidade que nós tivemos de saborear esse espírito coletivo, esse espírito comunitário. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nós ouvimos nos 2 turnos das celebrações, por tudo que aconteceu, desde cedo com o café da manhã, até esse momento em que a celebração, as atividades da nossa comunidade neste domingo se encerram. E pedimos, Senhor, a Tua bênção para cada irmão, cada irmã, para cada família aqui presente e as famílias que estão representadas por nós, as pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube e pelas pessoas que em algum momento vão se deparar com a gravação desta celebração, e essas pessoas também serão abençoadas, fortalecidas, impactadas pela Tua palavra, através dos cânticos, através das orações, através da palavra proclamada. E termino esta oração, Senhor, abençoando os Teus filhos e filhas, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Amém. Coral.